SUS, direto ao ponto. Vamos responder uma questão de concurso comigo? Conveste Sanitarista 2019. Em relação aos institutos de aposentadoria e pensões, assinale a alternativa correta. Está falando sobre os IAPS. Pessoal, nós estamos falando sobre as principais políticas públicas de saúde criadas dentro dos períodos históricos. Então, o primeiro período foi o colonial, depois o imperial, depois a República Velha. Todas essas aulas estão na sequência aqui. E agora nós vamos ver a Era Vargas, que nele foi criado os Instituto de Aposentadoria e Pensões. Bem rapidamente. Então, a Era Vargas, ela foi de 1930 a 1945 em seu primeiro período, e o segundo período foi de 1950 a 1954. Qual era o contexto econômico do nosso país no período da Era Vargas? Então, transição da economia agrária para a industrializada. Então, começou-se um processo de industrialização. Depois, com isso, acarreta numa transição demográfica e epidemiológica, porque houve uma migração muito grande de pessoas da zona rural para a zona urbana, e com isso foi um processo chamado êxodo. E também há uma mudança no perfil das doenças. Então, expectativa de vida aumentou, prevalência de doenças da pobreza, surgimento de doenças crônicas, doenças cardíacas, neoplasias, porque a mudança na forma que a população trabalha muda o perfil epidemiológico das doenças. Saímos de doenças transmissíveis, estamos saindo ainda, né? De doenças transmissíveis e aumentando as doenças não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde. Então, agora, lembra que lá atrás, no período do Império, a saúde era vinculada ao Ministério da Justiça? Agora a saúde está vinculada junto com o Ministério da Educação. Tem a ver com a influência do Carlos Chagas, que ele utilizou a propaganda e a educação. Então tem tudo a ver saúde com educação. No período, esse Ministério da Educação e Saúde ficou responsável pela saúde coletiva da população, porque a saúde individual ficou a cargo de outro ministério, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então imagina, o Ministério da Educação e Saúde era responsável pela atenção primária e o Ministério do Trabalho era responsável pela atenção terciária. Mais ou menos isso. Então o Ministério do Trabalho criou os Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPS. Os IAPS, eles vieram em substituição aos KPS, que nós já vimos na aula passada na República Velha. Então agora organizados por categoria profissionais. Então os KPS, vamos lá rapidinho, dá uma relembrada? Então aqui ó, a Lei Elo Chaves criou as caixas de aposentadoria e pensões, lá em 1923. Foi o marco inicial da Seguridade Social. Os KPS, eles eram organizados por empresas e funcionários. Financiamento era bipartite, somente os empregados e os empregadores, sem a participação do Estado. E a organização era por empresa, não pode esquecer. E a primeira foi a dos ferroviários. Então, quando a gente vai para os IAPS, é bem diferente. A organização não é mais por empresa, é por categoria profissional. A primeira categoria beneficiada com os institutos foram os marítimos, comerciários, bancários, industriários. A autarquia de nível nacional centrada no governo federal, Ministério do Trabalho. Financiamento agora é tripartite. Lá nos CAPs é bipartite. O governo também começa a participar do financiamento. A administração dos IAPS e dos recursos financeiros centrados no Estado. Havia grandes diferenças nos benefícios. Alguns IAPS eram mais organizados, outros não. Os IAPS passaram a oferecer serviços como alimentação e habitação. E, além disso, alguns também construíram seus próprios hospitais, porque tinha muito dinheiro. E aí houve relatos que o governo começou a desviar esse dinheiro para outras áreas que não era a área da Seguridade Social. E aí, com isso, com o passar dos anos, os IAPS começaram a enfrentar dificuldades financeiras. Esse modelo, como o anterior, não era universal, era para quem contribuía. Outra coisa, em 1939
começou a vacinação contra a febre amarela. Por que é importante a gente saber sobre isso? Porque quando se fala de revolta da vacina lá em 1904, fala que a revolta foi contra a vacinação, contra a febre amarela. Não, foi varíola. Porque naquela época nem existia ainda vacina contra a febre amarela. Pessoal, outra coisa que é muito em concurso, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, SAMDU, tá? Era um tipo de serviço que foi criado para atendimento médico domiciliar. Foi criado pelo Ministério do Trabalho. Então, aqui em Brasília, por exemplo, esse assunto já caiu em concurso, tá? Tem uma rua muito famosa, eu moro em Brasília, tem uma cidade chamada Taguatinga, que uma avenida bem importante lá é chamada de Sandu. É justamente por causa do Sandu. Aqui, ó, Poço de Taguatinga da Sandu. Então já caiu um concurso perguntando sobre, até falando que isso aí foi o pré-SAMU. Sim, não era remoção, era atendimento domiciliar de urgência. Então em 1941 ocorreu a primeira Conferência Nacional de Saúde, muito importante, que lá em 1986 terá a oitava. A oitava, ela culminou na criação do SUS. Fator importante também a criação do CESP, né? Um dos primeiros serviços focado na população rural brasileira. E, finalmente, em 1953, pela primeira vez, nós temos um ministério somente para nós. O Ministério da Saúde só veio ser criado em 1953. Muito jovem, né? Ele continuou responsável pelas ações de promoção da saúde, principalmente as ações de vacinação e controle das doenças endêmicas. Um marco importante para poder finalizar é a criação da Lei Orgânica da Previdência Social. Desculpa. Em 1961 foi realizada a primeira campanha de vacinação contra a poliomielite e foi criado o FUNRural, que é o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, em 1963. Por quê, pessoal? Porque a gente tem uma previdência, uma assistência voltada para as pessoas da população urbana. E até então não tinha uma assistência e previdência para a população rural. Foi um marco importante. Vamos voltar naquela questão que a gente começou a responder no início da aula? Deixa eu encaixar aqui. Vamos lá. Em relação aos institutos de aposentadoria e pensões, assinala a alternativa correta. A sua implantação representou a participação do governo no financiamento da previdência do operariado urbano no país. Então, de novo, que eu me enrolei. A sua implantação representou a participação do governo no financiamento da previdência do operariado urbano no país. Verdadeiríssimo. Acabamos de ver que no KPS o governo não participava. O governo começa a participar quando ele cria os institutos de aposentadoria e pensões. Eu não gosto quando a resposta correta já é a letra A, que a gente fica até desanimado em ler o restante. Mas vamos ler rapidamente. Letra B. A instituição dos IAPS é considerado o marco da Previdência Social no Brasil. Falsíssimo. O marco inicial da Previdência Social no Brasil, o embrião, foi as caixas de aposentadoria e pensão, embrião do Seguro Social. Então, a IAPS já é secundário à criação das CAPs. O marco inicial, tudo que nós temos hoje foi por causa da Lei Eloy Chaves, lá na República Velha, 1923. É o que está abordando aqui na próxima questão. Letra C. Aprovada pelo Congresso Nacional em 1923, a Lei Eloy Chaves representou o normativo jurídico da criação dos institutos. Falso. A Lei Eloy Chaves criou as caixas de aposentadoria, não os institutos de aposentadoria. Falsíssimo. D. Os institutos de aposentadoria e pensão eram organizados segundo empresas. Falso. Os institutos eram organizados por categoria profissional. Acabamos de ver aqui. Então, marítimos, comerciários. Então, o financiamento era tripartite. Bipartite é nas CAPES, tá? É só isso que as bancas vão querer cobrar de vocês. Então, aqui está muito fácil, pessoal. O financiamento estava organizado, letra E. O financiamento estava organizado de forma bipartite. Não, as IAPS, o financiamento é tripartite. É quando o governo começa a participar. Então, é tripartite. Então, bipartite são as caixas de aposentadoria e pensão. Pessoal, é isso. Meu nome é Marcondes.
Eu sou professor de legislação do SUS e aqui nesse canal nós estamos abordando tudo sobre legislação do SUS. Então esse vídeo aqui é uma sequência sobre as principais políticas públicas de saúde dentro desses períodos aqui, ó. Dentro desses períodos. Então acabamos de ver agora o quarto período, a Era Vargas. Nos acompanhe. Grande abraço.